nesse momento. Carne de porco é pecado? Sim ou não? Para nós não é pecado. Nós, evangélicos, para algumas pessoas não comem carne de porco, mas eu como sim carne de porco. Então para nós não é pecado. Mas para os adventistas do sétimo dia, sim, para eles é pecado, porque ele usa a lei do Antigo Testamento e na lei está dizendo que é pecado, ok? Mas vamos refutar essa questão, se pode ou não pode comer carne de porco ou não, tá bom? Vamos analisar um adventista falando. Continue. Eu gostasse amostradinho. Vai logo fazer sua passagem. Eu não vou falar nada, vou apenas ler 2 textos bíblicos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre os sepulcros e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. E aí fica a pergunta, aquilo que é abominável aos olhos de Deus deixou de ser abominável? O Senhor castigará a terra com o fogo e com a sua espada, e muitos em todo o mundo vão ser mortos pela mão do Senhor. Quem são esses? Os que adoram falsos deuses escondidos em jardins e comem carne de porco, de ratos e outras comidas proibidas serão completamente destruídos, declara o Senhor. E aí eu não preciso falar nada. O texto por si só já fala muito, né? Então, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com a rebeldia. Pronto, ok. Quando ele diz assim, eu não vou falar nada, o próprio texto já diz tudo, ok? Analisando, vamos lá. Primeiro, ele usa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para nós, o que foi repetido no Novo Testamento é o que nós devemos obedecer, ok? No Antigo Testamento, que foi dado para Israel, então todas as leis que foi dado para Israel, para nós, como os evangélicos, tem que ser repetido no Novo Testamento. Não matarás, está no Antigo Testamento. Não matarás, está no Novo Testamento. Roubar, no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, não roubarás. Mentir, no Antigo Testamento sim. No Novo Testamento também repete, ok? Mas vamos lá. Se ele usa o Antigo Testamento como regra para dizer que não pode comer carne de porco, primeiro a gente vamos ler o versículo que é proibido comer carne de porco. Levítico capítulo 11, versículo 7 diz assim: também o porco, porque tem unha fendida e fendas das unhas dividida em duas, não rumina, este será imundo. Veja essa palavra imundo, este será imundo, ok? É a carne de porco. Mas vamos lá. Se na questão eu não posso comer carne de porco porque está no Antigo Testamento, então vamos também ler Levítico capítulo 21, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não farás calva na sua cabeça e não rapará extremamente a sua barba, ok? Então, se eu quero proibir carne de porco, também tem que ser proibido o sacerdote tirar a barba, ok? Então, os pastores hoje que não têm barba, está errado, porque aqui no Antigo Testamento não poderia tirar a barba, ok? Aí eu pergunto, barba é pecado? Não, barba não é pecado. Mas para os adventistas, se que quer usar o Antigo Testamento como regra, que não pode comer carne de porco, também ele não pode tirar a barba, ok? Vamos analisar também Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, diz assim: também o homem que adultera com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adultério e adúltera. Então, se for pego hoje, o homem que traindo, adulterando, então ele e a mulher vai ter que ser morta, apedrejada. Então, se é para usar Levítico, Deuteronômio, que diz que
que a questão da carne de porco, também tinha que usar aqui na questão do adultério. Tem que ser morto a mulher e o homem apedrejado. Então, se quer usar o Antigo Testamento, também tem que usar Levítico capítulo 20, versículo 10. A mulher e o homem vai ter que morrer apedrejado, ok? Se quer dizer que carne de porco não pode comer, então adultério e adulta vai ter que morrer apedrejado. Então, tem alguém sendo morto apedrejado na sua igreja hoje, ou não tem adultério lá? Em qualquer lugar existe, ok? Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 e 20, diz assim: se teu filho for rebelde, mata ele a pedrada. A pergunta é: tem algum adventista que não tem o seu filho rebelde? Ou todos eles são uma benção no Senhor? Todos eles são bonzinhos no Senhor? Ou tem alguém filho rebelde, ok? Se tiver filho rebelde, você tem que cumprir o que está na lei. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 20. Se teu filho for rebelde, mata ele a pedrada, ok? Então, se é para cumprir na questão da carne de porco, Levítico capítulo 11, versículo 7, também tem que cumprir Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 20. Se teu filho for rebelde, mata ele a pedrada, ok? Agora vamos na posição, porque eu creio que carne de porco não é pecado no Novo Testamento. Romanos capítulo 14, 14 diz assim, ok? Paulo dizendo: eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda. O que é imunda? Levítico capítulo 11, versículo 7, que a carne de porco é imunda. Então, Paulo está dizendo que eu estou certo no Senhor Jesus. Paulo dizendo agora, eu estou certo no Senhor Jesus, nenhuma coisa de si mesma é imunda, e não para aqueles que têm por imunda. Para este é imunda. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Romanos capítulo 14, 14, que ele está certo que agora em Cristo, Paulo era judeu e ele aceita Cristo, agora está em Cristo, e ele disse: eu estou certo que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Levítico capítulo 7, 11, versículo 7, diz que a carne de porco é imunda. Então Paulo está dizendo que estou certo que em Cristo nenhuma coisa de si mesma é imunda. Mas para aquele que acha que é imunda, continua sendo imundo. Vou traduzir para você. Paulo está dizendo que carne de porco, ou aquelas comidas que era imunda, em Cristo ele está dizendo que em si mesmo nada é imundo. Mas para aqueles que acham que é imundo, continua sendo imundo. Então, para aqueles que acham que é pecado, continua sendo pecado. Mas Paulo está dizendo, para ele não é pecado, ok? Então, nessa questão, como o abençoado falou, aqueles que comem carne de porco será destruído. Eu pergunto, Paulo vai ser destruído? Então, analisando essa questão, para entender, primeiro, se você quer cumprir o Antigo Testamento que está na lei, então tem que ser repetido no Novo Testamento. Se não está no Novo Testamento, não está proibindo, então eu não posso pegar a regra do Antigo Testamento que foi para Israel e trazer para a igreja, ok? Então, analisando essa questão, carne de porco foi dada para o povo judeu, e o povo judeu era proibido comer carne de porco porque se tornava imundo. Mas Paulo é judeu, ele agora está em Cristo, e está dizendo que está certo que em Cristo nenhuma coisa em si mesma é imunda. Mas para aqueles que acham que é imunda, para o judeu, continua sendo imundo. Então, para aqueles que acham que é pecado, continua sendo pecado. Amém? Para aqueles que não comem carne de porco, amém. Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar aqueles que comem e nós nem podemos julgar aqueles que não comem. Então, aqueles que não comem não podem julgar o que come. E o que come não pode julgar o que não come, ok? Então, analisando essa questão, para nós não é pecado. Mas para aqueles que acham que é pecado, continua sendo pecado. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que querem cumprir lei, vá cumprir. Não poderei usar barba,
e seu filho foi rebelde, mata ele a pedrada. Se quer cumprir lei, cumpre essa lei também. Amém? Que Deus abençoe.